Coletivo. Vamos lá. Mano, boa noite. Bom, o time retomou, né, as vitórias depois do jogo que foi no domingo. Queria a sua análise sobre essa vitória hoje, num campo pesado também, né, com bastante desfalques no jogo de hoje, e o time conseguiu a vitória expressiva, uma vitória larga por 3-0 no Campeonato Brasileiro, antes de um jogo importante também na Copa Sul-Americana. Bom, a gente acredita muito em trabalho, e quem acredita em trabalho sabe que quando você perde, você volta para casa, trabalha de novo, recupera algumas coisas importantes, vê onde cometeu o erro, e o trabalho sustenta a colocação nos trilhos de novo. Foi isso que a gente fez, a equipe se portou bem, porque já tem uma estrutura, então essa é a minha preocupação maior, manter o máximo que eu puder a estrutura, a ideia de jogar, mesmo invertendo o jogador mais agudo do ataque de lado, como fizemos hoje com o Pedro, né? Porque eu acho que ele rende melhor aí, e a gente também tinha uma preocupação de encaixar o Edenilson no volante esquerdo deles, então o Pedro por fora, Edenilson por dentro, a gente bloqueou bastante o início de construção deles, adiantou a equipe para pressionar, e fizemos um bom jogo, e acredito que a vitória foi extremamente justa. Mesmo com vários jogadores fora, é isso mesmo que a gente quer, né? Não tantos fora ao mesmo tempo, porque que também, às vezes, você sente um pouco, mas à medida em que os jogadores vão entrando e respondendo, é porque todos pensam como a gente pensa, que a nossa maneira de jogar está bem clara. Boa noite, Mano. Conta para nós um pouco a história da escalação e a avaliação do desempenho do Tauan Lara, porque ele é um jogador já de tanto, até pelo passado dele em seleção de base, não é um jogador extremamente jovem, já tem 18 anos, já tem uma idade assim que não é aquele que a gente teme mais, está formado fisicamente, mas era um jogador que vinha sendo maturado dentro do clube, isso aí já era nos dito até antes da tua chegada, mas hoje houve uma necessidade, talvez extrema, era ele mesmo que tu queria escalar, ou o PV, Paulo Vitor, acabou sentindo problema de gripal e tu escolhesse. Como é que foi a história da escalação e mais do que isso, como é que tu visse a primeira partida dele como titular do Inter? Foi bem, e o principal de tudo que estava jogado no Sub-20. Jogado no sentido de estar jogando todos os jogos. E essa é uma preocupação que a gente teve, também baixou dias para o Sub-20, porque daqui a pouco, se você fica com ele muito tempo aqui e não joga, aí sim é um risco bastante grande colocá-lo, e certamente não terminaria a partida de maneira nenhuma. Então, o fato de nós termos esse parâmetro, né, nos deu a confiança de colocá-lo. Ele é bem maduro para 18 anos, né, oscila pouco no treinamento, é um jogador bem compenetrado naquilo que precisa fazer. Então, ficamos contentes, ganhamos uma avaliação boa em relação a ele para frente. Então é isso que a gente tem que fazer, sempre que possível, colocá-los. Hoje, minha ideia, se não tivéssemos mexido no Bustos no primeiro tempo, era colocar mais um dos meninos, se o placar estivesse na condição que estava, mas aí não foi tão possível, né? Tivemos que fazer 3 alterações numa vez só, o que não é muito comum, e preferimos cuidar do Moledo, que vem também, né, depois de bastante tempo retornando, fez uma ótima partida. Então a equipe toda foi bem, e o Tauan está aí confirmando na prática aquilo que todo mundo espera e que eu ouvi falar desde que cheguei aqui. Era ele o titular, se o Paulo Vitor pudesse jogar? Foi ele. Mano, você fala muito da diferença do Wanderson pro Pedro Henrique, né? Que o Wanderson é um jogador que pelo lado esquerdo rende melhor porque ele limpa mais para bater, e que o Pedro Henrique é mais ponta, e aí tu prefere escalar ele pelo lado direito. Eu me lembro de uma resposta tua, onde tu falastes que o teu time estava um pouco capenga pro lado esquerdo, estava atacando muito pro lado esquerdo. E aí hoje tu descobriu um ponta direita, né? Não hoje descobriu, mas hoje tu teve um ponta direita muito agudo por ali.
Não dá para ter Wanderson de um lado, Pedro Henrique de outro? Por que não dá isso? E aí ficou capenga pela esquerda hoje. Olha, eu sempre falo que jogar futebol dá para fazer diversas maneiras, desde que funcione, né? Na verdade, se nós colocarmos 2 jogadores extremos, 2 jogadores de velocidade e mais um centroavante, nós ficamos com uma linha de 3 quase sempre à frente da construção das jogadas. E provavelmente, às vezes, vamos perder o meio-campo. Esse negócio é complexo, né? Não adianta nada você equilibrar lá na frente se a bola não chegar lá na frente. E um dos méritos da nossa equipe é que a bola tem chegado na frente com frequência. E isso tem a ver também com a escolha da maneira de jogar. Muitas vezes a gente tem feito 4-2-2-2. Então ganhamos um jogador no meio campo, jogamos com 4, e quando ganhamos o meio campo, muitas vezes porque jogamos com 4. Então são escolhas que o técnico tem que fazer, né? E o importante é a equipe funcionar bem de diversas maneiras, e eu acho que ela está funcionando bem, né? Hoje recebi uma notícia muito boa, até surpreendente, para a característica do treinador, que somos o 2º melhor ataque do campeonato. Não posso perder Então, é sinal de que as coisas estão funcionando bem da maneira como nós escolhemos para fazer. Isso também é importante a gente passar para o torcedor, né? Nós iniciamos o campeonato, quando chegamos aqui, todo mundo estava falando em jogar na parte de trás da tabela, e agora estamos jogando na parte de cima da tabela. Isso é mérito daquilo que estamos fazendo. E não pode pegar só uma parte e achar bom, e pega o pacote, faz favor, pega o pacote, que o pacote é completo. E as coisas estão funcionando bem exatamente pelas escolhas que fizemos, e entre elas a maneira da equipe se comportar. Tudo bem, mano? Aqui. Tudo. Boa noite. Você falou sobre o ataque agora. A gente viu hoje o alemão marcando gols. Queria que tu falasse sobre a atuação dele, marcando gol, né? Queria que tu falasse sobre a atuação dele, como ele se encaixou para o teu time na ideia de jogo. O David não vinha fazendo gols, o alemão fez, o alemão foi aplaudido no telão quando saiu a escalação antes do jogo. Teve uma outra vez que tu chegou a citar que fisicamente ele não estava 100%. Como ele está agora e como tu vê ele para, de repente, colocar como titular já no próximo jogo? Eu vejo o alemão como ele é. Ele é um jogador que participa bastante do jogo, tá em evolução como jogador da Série A do Campeonato Brasileiro, camisa 9 do Internacional. Isso é um processo. Às vezes tem um pouco de dificuldade, o que é natural, mas ele é, dos atacantes que temos aí para fazer a função, aquele que está fazendo mais gols. Então, quando as coisas estiverem bem como eu acho que vão estar, alemão pode iniciar o jogo, sim, sem dúvida nenhuma. Mano, boa noite. O Inter conseguiu, depois de uma derrota contra o Botafogo, voltar a vencer, né, perante seu torcedor, e agora você tem um desafio, que é um mata-mata fora de casa, né, contra o Colo-Colo, e você vinha jogando com 2 volantes, teoricamente, né, de mais marcação para liberar o Depena, o Edenilson e o próprio Wanderson. Você pretende, daqui a pouco, por ser um jogo eliminatório, fora de casa, repensar talvez a escalação desse time do Inter, ou a forma do Inter jogar? Bom, vamos começar a pensar no Colo-Colo a partir de amanhã, embora já analisamos várias maneiras do Colo-Colo jogar. Ontem venceu um jogo e venceu bem, né? E será um adversário muito duro, sem dúvida nenhuma, será um adversário muito duro, e nós temos que estar preparados para isso. E no mata-mata, como você sabe, são 2 jogos eliminatórios, e nós temos que passar pelo adversário. Não temos outra solução que não seja essa. E você tem que ter estratégia, você tem que ter escolhas corretas, né? O jogo lá sempre é um jogo muito disputado. Sempre um ambiente mais hostil, um ambiente, né, que tem que saber se comportar, ter experiência também para saber se comportar nesse tipo de jogo. E a equipe tem que ser forte, porque ela tem que trazer uma condição de definição do jogo para a nossa casa.
Esse é o nosso objetivo no primeiro 90 minutos, nos primeiros 90 minutos. E é isso que nós vamos fazer. A formação vai obedecer aquilo que nós acharmos que é necessário para trazer a condição de disputar o segundo jogo e brigar pela vaga. Mano, tudo bem? Boa noite. Parabéns aí pela vitória. Muito se falou alguns tempos atrás aí que o Inter formava bons times, mas não tinha grupo, né? Hoje a gente vê jogadores que estão entrando e dando conta do recado, mesmo quando o Inter perde jogadores importantes. Talvez hoje o principal exemplo tenha sido o Pedro Henrique no lugar do Wanderson, né? Mas já aconteceu quando o Inter perdeu o Depena, quem entrou deu conta do recado. Quando o Inter perdeu, por exemplo, outros jogadores, Edenilson e outros jogadores deram conta. O que é fundamental para isso? Jogadores que entram, dão conta do recado. São as suas escolhas, é a forma como o time está jogando, é a confiança. O que tem sido fundamental para isso? O fundamental é a clareza da ideia de jogar. Porque aí nós vamos mudar alguns nomes, mas não vamos alterar a maneira como nós queremos nos comportar como equipe. E essa é clara para todos eles, desde que chegamos, e eu disse isso a vocês, que era o que eu queria fazer no primeiro momento com a equipe. Definir uma maneira de jogar, e essa ideia tinha que ficar claro para todos, porque exatamente poderíamos mexer e os jogadores saberiam se comportar quando entrasse. Então é isso que nós estamos fazendo. Ter calma. Acho que perdemos um jogo e já ouvi muita coisa. Em quantos jogos perdemos um? E aí já os jogadores que entraram já não serviram, e já todo mundo já estava com defeito, e o goleiro tinha que trocar o goleiro, e não sei mais o que. Então, sim, também precisa ter técnico experiente, capaz, né? E com um entendimento de que é ele o responsável por essas questões importantes e que ele deve assumir essas questões importantes, exatamente para proteger os jogadores nos momentos difíceis e dar tranquilidade para que eles possam render bem, como estão rendendo na maioria dos jogos, né? Esse é um dos papéis do técnico, proteger os seus jogadores, porque eles precisam de proteção. Não pode ficar assim, tudo muito bom numa semana, e aí já estamos disputando o título brasileiro, e daqui a pouco perde um jogo para o Botafogo, e aí já nada serve. E aí como é que a coisa vai funcionar? Não vai funcionar bem se não tiver alguém, se não tiver uma ideia, se não tiver uma diretoria, se não tiver as pessoas capazes para sustentar essas coisas nessas horas e retomar no jogo seguinte, como fizemos hoje. Boa noite, mano. Parabéns pela vitória. No último jogo eu usei a palavra abatimento. E hoje vimos um Inter mais solto, mais leve, com a entrada de alguns jovens. Essa mescla de jogadores é algo para ser pensado no curto prazo? Bom, eu não acho que houve abatimento, embora respeite a opinião de todo mundo e a tua que tu manifestaste. Houve uma má execução num jogo. Nós tínhamos o jogo na nossa mão, né? E daqui a pouco deixamos escapar por alguns pontos que falei depois da partida. Mas isso acontece. E às vezes acontece quando parece que está mais fácil, né? É sinal de que temos que evoluir, é sinal que temos que continuar melhorando, é sinal que temos que amadurecer como equipe, como comportamento. Hoje teve uma jogada no segundo tempo que Tais puxou um contra-ataque e circundou o adversário e tirou a velocidade da jogada. Houve um murmúrio na torcida, você sabe disso, você acompanha. Mas ele fez o absolutamente certo. No domingo passado aceleramos demais, quando deveríamos ter botado o pé em cima da bola e ter controlado um pouco a nossa ansiedade de querer resolver o jogo de qualquer jeito. E isso você aprende. E alguns deles já aprenderam, porque tem rodagem, tem experiência, tem vivência para isso. Então a mescla se torna necessária, porque às vezes os jovens têm aquele vigor, né? Às vezes até demasiado, que os mais experientes podem dizer para eles, calma um pouquinho, segura um pouco, que o jogo não pode ficar lá e cá quando está 3-0 para a gente. 3-0 para a gente só pode ficar lá e cá para eles. Então, a mescla se torna muito necessária no futebol de hoje, porque o vigor físico é muito necessário, é muito disputado,
cada jogo. E já estamos tentando fazer isso, e a característica do time, já é só ver a faixa etária e a média de idade, já é dessa maneira. Boa noite, Mano. Parabéns pela vitória. Hoje o Moledo atuou praticamente todo o jogo, algo que não vinha acontecendo, né, por ele estar retornando de lesão. Ele já tem condições de, quem sabe, começar mais uma vez como titular e jogar a partida inteira, tendo mesmo assim o mercado disponível. Como tu vê essa disputa pela titularidade na zaga? Vejo com bons olhos, porque tudo que queremos é jogadores de alto nível disputando a posição. Tá? Moledo tem condição de iniciar o jogo porque iniciou hoje, senão não correríamos esse risco. Tá? Então tem condição sim, vamos tomar as decisões que tivermos que tomar. Vamos esperar um pouco, vamos comemorar a vitória, vamos relaxar um pouquinho, voltamos a trabalhar amanhã às 11h. Exatamente para fazer a recuperação dos jogadores e começar a projetar sim o jogo com o Colo-Colo na terça-feira.